Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé, o programa da família que ama a Deus e que ama a Palavra de Deus. É um prazer tê-lo aqui conosco. Como sempre, estamos estudando a Palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. E o tema que estaremos abordando hoje é do céu, o lugar ao qual nós pertencemos. Sim, nós pertencemos ao céu e nossa origem ao céu. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo e aprendermos mais da palavra, vamos ouvir os nossos patrocinadores e colaboradores do programa Palavra da Fé. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. E agora vamos iniciar nosso tema de hoje, que, como falamos no início do programa, do céu, o lugar o qual pertencemos, o lugar o qual nós fazemos parte. Quando olhamos o livro de Gênesis, no capítulo 1, vemos o relato da criação. Vemos um Deus todo-poderoso olhando para a terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. E Deus inicia a criação dizendo: haja luz. Deus declara aquilo que ele queria ver. Ele não declara aquilo que está vendo, e sim aquilo que ele queria ver. E isso é um exemplo da fé do tipo de Deus. Deus nos ensinando como Ele quer que exerçamos a fé. Mas falando sobre a nossa origem, vemos no mesmo capítulo 1, os versículos 26 e 27, nos relatando sobre a criação do homem. Olha o que temos aqui na palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essa, meu querido e minha querida, essa é a nossa imagem. Essa é a nossa origem. A nossa origem é em Deus, o Deus do céu dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E no versículo 28, a gente seguindo no relato da criação, veremos que Deus nos deu domínio sobre aves dos céus, animais terrestres e animais aquáticos. Ou seja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e cria ele para ser o regente, aquele que teria domínio, um representante, o embaixador dele aqui na terra. E assim o homem exerceu esse domínio. E foi colocado num lugar chamado Éden, um jardim o qual ele não tinha necessidade de coisa alguma. Nesse jardim nascia um rio que se tornava em 4 braços: Pison, Gion, Hiddekel, ou Tigre, como os gregos o chamaram, e Eufrates. Cada um desses rios com as suas qualidades, com as suas características. E 2 rios que eu quero aqui destacar: o rio Pison, que passava na terra de Havilá, da terra a qual a Bíblia relata que havia um ouro de excelente qualidade. E o rio Eufrates, que juntamente com o Nilo
são rios que deram vida a toda a região ali, que hoje conhecemos como Iraque, Egito e outras regiões. Então, rios muito importantes, muito ricos em vida. Vida essa que Deus criou. E se falando em Éden, Deus, ele deixou todas as árvores ali para alimento do homem e da mulher. Porém, uma, ele disse que não poderia ser comida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Já estamos no capítulo 2. Quando há detalhes além da criação do homem e da mulher e detalhes do Éden. Essa árvore da qual Deus disse que não poderiam comer, ele explica por quê. Ele explica que no dia que eles comessem dessa árvore, certamente morreriam. Ou seja, a morte entraria na vida deles. E eles obedeceram por um bom tempo. Porém, o adversário de Deus, Satanás, e essa palavra deriva de uma palavra hebraica chamada Hassatan, que significa o adversário. Ele, fazendo uso da serpente, que a Bíblia relata ser a mais inteligente, ou algumas versões até dizem a mais esperta dos animais criados por Deus, ele usa esse animal para seduzir, para enganar Eva e Adão, dizendo que, na verdade, o que Deus queria é como se Deus quisesse esconder isso deles. Porque a serpente, sendo tomada por Satanás, disse a Eva que Eva seria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O engano, porque na verdade, tanto Adão como Eva já eram semelhantes a Deus, já faziam parte da essência de Deus, foram criados do Espírito de Deus. Então vemos aqui um local em que tinham acesso de tudo, não tinham necessidade de nada, e uma árvore a qual eles não podiam comer. Não havia cerca, não havia muro, não havia anjos guardando essa árvore. O que Deus queria ensinar ali para o ser humano? Queria ensinar a obediência, treinando-os para obedecer aos mandamentos de Deus. Mas, infelizmente, como a palavra relata ali em Gênesis 3, o primeiro casal de humanos falhou na missão de obedecer a Deus. Caíram, pecaram e permitiram que a morte entrasse na vida dos seres humanos a partir daquele momento. Aí você pode perguntar, realmente ouço dizer sobre a queda de Adão, a queda do homem? Se o homem caiu, ou seja, houve uma queda, caiu da onde? Que lugar ele estava que ele caiu? Essa é uma boa pergunta para se fazer. E ele justamente caiu da presença de Deus. Caiu da sua origem, que é o céu. Caiu da sua posição de alguém que tinha domínio para ser alguém que passaria a ser dominado. Dominado pelo quê? Pelos desejos, pelas emoções, pelo pecado. Vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, um relato sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O rei a quem Deus escolheu entre muitos do povo de Deus. Quando Saul foi ungido, ele profetizou. Saul, em seus primeiros atos, foi extremamente zeloso. Quando ele ainda não estava oficialmente apresentado como rei, ele teve atos já nobres. E quando elevado a rei, quando o povo foi oprimido, o povo de Deus oprimido como ameaça por outro povo, que diz que faria uma aliança de paz com eles, caso os homens arrancassem seus olhos direito, ele então teve uma atitude tal, tomado pelo Espírito Santo, que fez com que todos se unissem como um só homem e vencesse o inimigo.
Saul foi perfeito em seus primeiros atos. Porém, nesse episódio do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, Deus dá uma ordem para Saul, para que exterminasse um determinado rei e todo o povo daquele reino. Porque Deus havia executado um juízo contra aquela nação. Só que Saul não obedece essa ordem. Antes, deixa vivo esse rei, não mata os animais que Deus mandou que matasse. E pior, ainda quando chega o profeta Samuel, diz que poupou os animais para fazer sacrifício a Deus. Então é relatado no versículo 22, dentre outras coisas, que obedecer é melhor do que o sacrificar, ou seja, o ato de sacrificar. Entre você obedecer a Deus e apresentar sacrifícios, ofertas a Deus, Deus se agrada muito mais que nós obedeçamos. Então temos Adão e Eva caindo da posição original da presença de Deus, da comunhão com Deus. E a partir daquele momento, o gênero humano, o ser humano, começa uma derrocada, um caminho de queda. Até que, no tempo de Noé, a maldade do homem era tamanha que Deus decide, por meio de Noé e sua família, construir uma arca. E essa arca levou 100 anos para ser construída. E após Noé com sua família, os animais entrarem na arca, veio o dilúvio. E Deus destruiu toda a vida existente na terra. E após isso acontecer, da terra passar por esse momento de purificação, vamos assim dizer, Deus promete, através de uma aliança, um símbolo nos céus, que é o arco-íris, que não destruiria novamente o ser humano através do dilúvio, através das águas. E Deus começa a preparar aquele que seria o Salvador da humanidade, preparar essa salvação. Moisés foi um dos primeiros que, no próprio livro de Gênesis, vai relatar que viria um profeta maior do que ele e que todos deveriam segui-lo. E que seria um Salvador. E vemos que Deus realmente, por meio de Jesus Cristo, por amar de tal maneira a humanidade, nós seres humanos, Ele envia Jesus a esse mundo em caos e destruição, para que pudéssemos voltar ao lugar de origem. Em Lucas 10, versículo 18, e é muito interessante essa passagem, porque esse momento de Lucas 10 é o momento em que os 70 discípulos voltam, ou seja, as 35 equipes, porque Jesus mandou 70 de 2 em 2, então podemos entender que 35 equipes, 35 duplas, foram pregar a palavra nas mais diferentes cidades ali daquela região. E eles voltaram maravilhados, pois as pessoas ficavam curadas no nome de Jesus, demônios eram expulsos na autoridade do nome de Jesus, mortos ressuscitavam no nome de Jesus. E em meio a essa euforia desses discípulos, Jesus faz um comentário que parece até fora de contexto, mas a gente passa a entender o que Jesus quis dizer. Ele, após o comentário deles, diz, Jesus disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E depois vai dizer a eles, que eles deviam ter maior alegria, não por causa que os demônios submetiam e as pessoas eram curadas, mas porque o nome deles estava escrito no
livro dos céus. Ou seja, aqueles discípulos que estavam obedecendo a Cristo, acreditando que Ele era o Emmanuel, o Deus conosco na terra, eles estavam voltando para a origem, se reconectando com Deus, se reconectando com a sua essência, tendo os nomes escritos no livro da vida. Isso é muito forte. E ao mesmo tempo, esse texto tem uma revelação para nós. E por isso que é importante nós lermos a Bíblia toda. Conhecemos a palavra de Deus. Pois vemos em Gênesis a serpente sendo usada por Satanás para tentar Adão e Eva, mas temos uma revelação de quem ele é em Lucas 10:18. E também uma outra revelação em Ezequiel 28, do 13 ao 15, que, dentre outras coisas, vai dizer que Satanás era um querubim ungido. Meu Deus! Os querubins, depois dos arcanjos, é a ordem mais alta de anjos nos céus. Um anjo poderosíssimo da parte do Senhor. E diz mais, que ele estava no jardim de Deus, no Éden. Olha que interessante. O jardim do Éden citado em Gênesis, na verdade, é o segundo jardim do Éden. Pois o primeiro Éden é um jardim que já existia antes da criação da terra como nós conhecemos. E como sabemos disso? Estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra do Senhor, mergulhando nesses conhecimentos. Por isso, meu querido e minha querida telespectador, é importante que você leia a Bíblia toda. Você conheça a palavra de Deus. Há milhares de revelações aqui na palavra de Deus, milhares de promessas. Eu já citei num programa anterior, eu quero citar isso novamente. Há um estudo científico que diz, quando lemos a palavra de Deus mais que 4 vezes por semana, nossas ondas cerebrais se transformam, se alteram para melhor, para o bem. Você passa a enxergar a vida de maneira mais positiva, ter esperança. A depressão já não tem mais tanta influência na tua vida. Você passa a enxergar as pessoas com olhos de amor. O ódio já não te domina mais. A raiva já não te domina mais. A palavra de Deus, como ela está, ela é poderosa e eficaz para transformar as nossas vidas. E continuando aqui nesse estudo, vemos em João 10, Jesus, nos versículos 9 e 10, eu quero estar abrindo aqui para a gente estar lendo junto, Jesus falando algo sobre ele, que é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jesus dizendo que Ele é a porta, Ele é o acesso, Ele é o caminho. Caminho para quê? Um caminho para voltarmos à nossa origem. E ele fala do ladrão. Aqui está representando Satanás, que é o pai da mentira e que vem para roubar, matar e destruir. E Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Ainda no Evangelho de João, versículo 14, 6, olha o que Jesus vai dizer. Eu sou o caminho, novamente falando de caminho. E mais, e a verdade, e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Aqui é algo muito forte.
algo dentro de nós que nos faz desejar o espiritual, o sobrenatural. Algo dentro de nós que nos faz desejar estar em posições de comando, de excelência, de domínio, não dominação, mas domínio, no qual você exerce autoridade. E esse algo, que também pode ser entendido como um vazio, é essa ausência da presença de Deus. É uma saudade no nosso espírito de algo que perdemos lá com nossos pais, Adão e Eva, que são os pais de toda a humanidade. E esse algo só pode ser preenchido por meio do caminho da porta que é Jesus. E ele é muito enfático em dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu acho interessante ter utilizado o verbo ir, que é o vem, né? E não vai. Porque se ele falasse ninguém vai, significaria que é um processo no qual você pode escolher qualquer caminho para chegar. Mas ele diz bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, vir. É necessário você vir pelo caminho que Jesus traçou para nós. E que caminho é esse? É o caminho da aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como o Senhor que Ele é, como o Salvador que Ele é, como o Redentor da humanidade que Ele é. Não há outro caminho. Você pode até me dizer que, mas eu me sinto bem como eu estou. Está tudo certo, estou prosperando, minha família está bem, mas você sabe que lá no seu íntimo falta algo, há um vazio. E esse vazio é o vazio da origem, da comunhão com Deus, da conexão com o céu, que somente em Jesus podemos ter. E nesse momento eu quero ler algumas referências com você sobre essa questão de Jesus ser a porta, a salvação e essa conexão com os céus. Em João 1,4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse é o nosso tempo, o tempo da graça, o tempo da comunhão com Jesus, o tempo da conexão com os céus. João 11,25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O capítulo 11 de João fala sobre um homem chamado Lázaro, que ele ficou doente, morreu, e Jesus chega no local onde ele está sepultado, depois de 4 dias de morto. Havia uma tradição judaica chamada Shivá, ou Shivá, que traduzido seria 7, em que 3 dias há esperança. Um morto pode ressuscitar, mas a partir do 4º dia acaba-se a esperança, pois ninguém pode ressuscitar depois de 4 dias. Jesus chega justamente no 4º dia. Tanto quando ele disse, removam a pedra, muitos disseram que era um sacrilégio, pois já cheirava mal. Mas ele insiste, chama por Lázaro e Lázaro ressuscita. Jesus é a ressurreição e a vida. Quer nos dar vida, quer nos ressuscitar em sonhos, em projetos, em planos. Aleluia. Hebreus 9,8: dando nisto a entender o Espírito Santo,
que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aqui está falando da antiga aliança e da nova. A antiga aliança com Moisés. A nova aliança, Jesus morre, entrega o Espírito, o véu se rasga de cima a baixo, inicia essa nova aliança, essa comunhão, esse acesso ao lugar sagrado, ao coração de Deus. Aleluia. Romanos 5:2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Entrada pela fé. É pela fé que entramos nessa graça, nessa nova aliança. Porque por ele ambos, ou seja, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Acesso. O livre acesso a Deus está aberto pelo caminho, pela porta chamada Jesus Cristo. Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso, com confiança pela nossa fé nele. Novamente, a fé sendo a chave que abre essa porta, esse acesso a Deus. E por fim, Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus comprou a nossa salvação. O sangue de Jesus derramado na cruz, naquele sacrifício, que foi o suficiente para perdoar nossos pecados, ele permite-nos adentrar neste novo caminho. Esse caminho único, nesse regresso, nessa reconciliação com a nossa origem, com o coração de Deus, com o coração do Pai, com o Espírito Santo, com promessas espirituais maravilhosas e únicas, das quais, mesmo com a sua imaginação, você não consegue alcançar. Eu não consigo alcançar. Louvado seja Deus. E por fim, em 2 Coríntios 8:23, vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Se atente a essa parte. Embaixadores da parte de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. Passou um tempo com os discípulos e ascendeu aos céus. Onde que ele está agora? No céu, à direita do trono de Deus. E se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, na verdade, entendemos que somos embaixadores do céu, o nosso local de origem, a nossa verdadeira pátria. Embaixador é alguém que, num determinado lugar, numa determinada nação, representa outra nação. Assim somos eu e você, que nascemos de novo, que aceitamos Cristo como o Senhor e Salvador, e estamos aqui nessa terra. Eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. E Deus roga através de nós. Deus age através de nós. Deus abraça através de nós. Deus ama através de nós. Deus cura através de nós. Deus alcança vidas através de nós. Deus liberta através de nós. Deus transforma vidas através de nós. Embaixadores de Cristo nesta terra. Mas essa não é nossa terra. Estamos aqui por um tempo determinado, de passagem, pois a nossa pátria, a nossa verdadeira nação está lá no céu do qual eu e você fazemos parte. Meu querido, te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. E você que nos assistiu, que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, e através desse estudo, dessa mensagem, deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero orar por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesse momento, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, eu e este amado, esta amada, que quer se reconciliar contigo.
que quer voltar para a origem, que quer voltar a ser um embaixador de Cristo. E nesse momento, Senhor Deus, ele pede perdão dos pecados que cometeu até agora. Ele se arrepende e o coração dele arde pelo desejo de comunhão novamente contigo. E nesse momento repita as palavras que eu vou te pedir agora. Diga eu, diga o seu nome. Eu renego e rejeito qualquer tipo de aliança com as trevas. E nesse momento eu volto para Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. E eu reconheço como Deus da minha vida, como Senhor. E a partir desse dia, a minha vida será regida pela palavra, pelos princípios de Deus, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, foi um prazer estar com você até agora. Foi uma honra. Muito se alegra o meu coração por esse estudo que pudemos compartilhar nesse momento. E queremos te conhecer. Eu, pastor Alan, e os pastores da nossa igreja, queremos te conhecer, dar um abraço. Estamos aqui na Igreja Verbo da Vida, no bairro do Barro Duro, na Avenida Juca Sampaio, número 22, de frente ao Amadeus Madeiras. Nossos horários: às quintas, às 20 horas, e domingo, 2 horários, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Será um prazer recebê-lo aqui conosco. Meus queridos, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez eu quero firmar isto, que é uma honra, é um prazer tê-lo conosco e desejo que sejam abençoados na prática da palavra. Fique com Deus, em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.